Iniciamos mais um programa Saúde Master, sempre ao vivo, aqui pela querida TV Master. Eu tenho que agradecer a audiência crescente. Daqui a pouquinho, no dia 6 de agosto, vou repetir, 6 de agosto, nós teremos o programa dos 3 anos, é o aniversário de 3 anos do programa Saúde Master, batendo recordes atrás de recordes e já, repito, agradecendo a grande audiência. Canal 520 da Claro, transmitindo agora para praticamente toda a Paraíba. E atenção, a Claro é a primeira operadora móvel na Paraíba com 5G. Falei demais do 5G. Fui um dos primeiros aqui, não só a falar, a mostrar a tecnologia aliada à saúde e os benefícios do 5G. Estou achando que o governo federal todo está nos assistindo. Por quê? Estava programado para setembro, me refiro ao 5G, e sexta-feira já tivemos o 5G aqui na Paraíba. Já estamos com o 5G. Dia 6 de agosto, programa dos 3 anos Saúde Master. Eu quero já que coloque aí, por favor, agradecendo ao Carlos, ao Alisson, a produção da Verônica Amorim. Eu queria que colocasse a tela do entrevistado. É um programa especial, tá ele aí. Atenção, doutor Jorge Pinho. É um cirurgião, um grande cirurgião de cabeça e pescoço, com títulos e mais títulos, cursos internacionais. Vocês estão notando? Outro detalhe que eu queria que observassem, olhem que aí ao lado dessa imagem está aí o doutor Jorge Pinho, e logicamente aí ao lado tem 370 médicos entrevistados ao vivo e de forma presencial. Isto é um recorde mundial. Vocês podem estar perguntando, mas por que, Fábio? Recorde mundial é porque as entrevistas, essas 370, que estão todas no YouTube, em TV Master Play, elas foram feitas, mesmo diante de uma pandemia, foram feitas de forma presencial. Isso ninguém fez no mundo. Portanto, eu já convido a todos vocês, marquem aí, dia 6 de agosto, 3 anos do programa Saúde Master. Vão na internet, depois que o programa acabar, coloquem Dr. Jorge Pinho. Ele vai vir do Recife, tem várias raízes em Cajazeiras e vocês vão ver que sensacional. Será uma entrevista única, exclusiva. No contexto, dentro do 5G, vem uma próxima tela aí que o Carlos vai mostrar para vocês. Olha aí, é o Binho. Ele está aqui. Eu queria que, por favor, o Carlos dividisse, se possível. Olha aqui o Binho. É o assistente virtual de inteligência artificial que eu uso nas ações anteriores a cada programa. Ou seja, a inteligência artificial, por exemplo, pode filtrar as maiores dúvidas sobre aquele tema ou sobre aquela patologia, não importa. É inteligência artificial pura. Com um detalhe a mais, já estou aqui no 5G. 5G, o primeiro programa do mundo. Vocês não vão ver essa imagem em nenhum lugar do mundo. Por quê? Primeiro está aqui Fábio César. Segundo está aqui o Binho, o assistente virtual com inteligência artificial e já em 5G. Vamos começar. São sabedores que vocês podem interagir. Os internautas que estão agora em tvmaster.tv, é só colocar as dúvidas, as perguntas, as tags ficarão aí, inclusive com o código QR, aponta a câmera do celular e aí você poderá perguntar. O YouTube também preservará
Esse programa, eu sempre digo, para a eternidade ao final. Eu já tenho ao meu lado, é uma estreia aqui, e uma estreia, eu já vou dizer antecipado, me arrisco a dizer antecipado, vocês terão uma entrevista sensacional. A meu lado, a nutricionista, com uma especialidade grandiosa e belíssima, materno-infantil, a doutora Maiara Ramos. Doutora, seja bem-vinda, a senhora está no palco, que ficou famoso por salvar vidas através da informação, o programa Saúde e Mástea. Muito obrigado, doutora. Muito obrigada, Fábio. Queria agradecer a você o convite, à TV Mástea, a oportunidade de estar entrando hoje nas famílias, nas casas paraibanas, para a gente falar de um tema tão relevante, que é a nutrição materna e infantil. As pessoas já estão interagindo, interessante, doutora, já estão vendo, né, os bonequinhos. Eu pedi à doutora, eu fiz a pré-entrevista, né? Nós levamos isso aqui muito a sério, estamos lidando com vidas, né? E eu disse, doutora, dá para trazer alguma coisa? Ela trouxe os bonequinhos, eu gosto muito desses bonequinhos. Eu adoro criança, né? Os seres iluminados de Deus. Quando eu fui fazer a pré-entrevista com a doutora Maiara Ramos, eu vou ter que ser sincero, eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado porque a gente vê uma médica com tamanha experiência, muito nova, ou seja, tem todos os artifícios, títulos necessários para fazermos uma grande entrevista. Doutora, muito obrigado. E, doutora, eu já vou começar da seguinte maneira. Eu vou, aos poucos, né, ressaltando o currículo da senhora, o que é habitual aqui nos programas Saúde e Mástea. Mas deixa eu dizer uma coisa. Doutor, eu fiquei sabendo que os vários presidentes do Brasil quiseram a senhora. Ou seja, graças a Deus, a senhora ainda presta uma consultoria, mas a senhora preferiu dizer, vou ficar em João Pessoa e vou no Saúde e Mástea. Doutora, obrigado. Muito obrigada, Fábio. Gente, eu trabalhei, né, por 9 anos no Ministério da Saúde. Então, por isso que eu peguei todas essas várias gestões na Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, diretamente com políticas públicas de alimentação e nutrição, todas elas voltadas para a saúde infantil, né? Então, por isso que o Fábio fez essa brincadeira, que ele perguntou um pouco da minha trajetória quando a gente conversou, né? E é muito gratificante a gente conseguir trabalhar com a política pública, quando a gente consegue trazer uma reflexão para os gestores municipais, para os gestores estaduais, e principalmente na questão da implementação dessa política, né? Como é que ela vai reverberar resultados positivos para a população. Mas, como uma boa paraibana que sou, né, eu resolvi voltar às minhas raízes desde o ano passado. Estou em João Pessoa, ainda em consultoria com o Ministério, mas hoje atuando diretamente no consultório com a nutrição materna e infantil, que é a minha grande paixão, Fábio. Assim, eu fico assim, extremamente emocionada, de verdade, quando eu vejo a mudança no comportamento das nossas crianças, por meio da nossa intervenção, do nosso diálogo e do nosso afeto. Doutora, só para dizer uma coisa, e eu sou muito verdadeiro aqui, isso é uma conquista, é um programa que toda a família pode assistir e assiste, inclusive. A senhora é a médica entrevistada de número 368, só para ter uma ideia. E eu tenho uma percepção dentro da minha alma e no meu coração. A senhora é uma grande médica, doutora. É sensacional, uma grande nutricionista. Os momentos da pré-entrevista, eu disse, que coisa sensacional. Mas é lógico que vocês irão constatar. Por quê? A nutricionista Maiara Ramos, ela é mestre em saúde coletiva pela UNB, uma grande universidade, eu conheço, e doutora. Doutora, fala um pouquinho, foi virtual ou a senhora esteve lá? Não, eu estava em Brasília, né? Foi eu fui para Brasília em 2012, eu fiz o mestrado de 2013 até 2015, lá na UNB. Joia. Aí é também pós-graduada em saúde coletiva, pós-graduada em nutrição materno-infantil, graduada em nutrição aqui pela valorosa Universidade Federal da Paraíba, e como a doutora também já falou, ela presta ainda hoje toda uma consultoria, vamos dizer assim,
a título do Ministério da Saúde. Não é isso, doutora? Hoje eu atuo na consultoria do Nordeste da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, né, que é uma estratégia que movimenta toda a questão da introdução alimentar e da amamentação adequada e saudável. E também do Proteja, que é a Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil. Maiara Ramos. Maiara, no caso, só uma curiosidade, quando a senhora chegou em Brasília, né, ou seja, a primeira vez, eu fiquei sabendo na nossa pré-entrevista que de forma bem básica, né, porque o que valeu realmente foi a sabedoria, o currículo, o título e as experiências da senhora, a senhora mandou um currículo e de repente recebeu o telefonema. Mandei um currículo, né, porque eu já tinha interesse em trabalhar com política pública. Eu trabalhava em nível municipal aqui em João Pessoa. Eu comecei toda a minha trajetória aqui no município de João Pessoa, a qual eu sou muito grata. Toda a experiência que eu tenho, tive a experiência de trabalhar em um hospital infantil aqui. Então, é uma coisa que vem desde sempre. E, então, mandei meu currículo para eles, e eles mandaram um edital dessa seletiva, participei da entrevista e fui selecionada. Muito bacana, show. Olha o tema, está aí a aparecer, até o tema ficou bonito, o auxílio à saúde e à alimentação da maternidade até a infância. Repito, se quiser perguntar, aponte aí a câmera do seu celular, está aí o código QR e aí ficará. Direto pelo número telefônico, que é o meu WhatsApp aqui na bancada, é bem fácil, até isso é tranquilo, é fácil, é rápido, é acessível, 981925555. Doutora, vamos começar propriamente, porque o público está ansioso, já soube um pouquinho da história, a história de sucesso da senhora, e eu queria que já colocasse o primeiro tema, a primeira argumentação, assunto coletado a partir da antecedência que fazemos à produção do nosso programa. Vamos ver o que aparecerá aí na sequência. Essa é a pergunta inicial, vamos dizer assim, quando procurar uma nutricionista materno-infantil, ou seja, quando procurar a nutricionista Maiara Ramos? Então, nós trabalhamos com um público diverso, desde a mulher que a gente chama de tentante, aquela que está se programando para gestar, para engravidar, né? A gestante, onde a gente faz todo o acompanhamento durante a gestação, de todo o aporte calórico, né, de vitaminas, minerais, prevenção de doenças. Também trabalho com toda a introdução alimentar, ou seja, eu pego os bebês dos 6 meses até os 2 anos, que é o período de introdução alimentar, e depois disso o acompanhamento, né, anual, que a gente faz de todas as crianças, pelo menos até os 10 anos de idade, uma vez por ano, para que a gente consiga manter essa criança num padrão alimentar saudável e tirando ela da questão da monotonia alimentar. Doutora, eu entendo, a senhora vai falar, obviamente, que uma vez formada, existem as especialidades. E a senhora optou justamente por essa especialidade. E aí existem algumas curiosidades, é lógico. Amor pelas crianças, todos nós temos. E aqui já estão perguntando se a senhora tem filho. E aí, doutora? Não tenho filhos, mas tenho afilhados e tenho uma sobrinha, que são minha paixão de viver, né? E aí a minha paixão pelas crianças, ela vem desde a questão da minha própria formação na universidade, né? Eu já trabalhava com programas que eram no estágio, né? Toda aquela parte que a gente faz voltado para a criança. Eu sempre tive uma afeição muito grande para a criança. E o meu trabalho, Fábio, ele é muito voltado com amor, com afeto. E é isso que a gente recebe quando a gente está atendendo uma criança. Nada mais, nada menos do que amor, do que afeto, do que sinceridade, né? E a minha grande missão que eu vejo aqui, uma intervenção oportuna, né? Desde a gestação ou antes da gestação, já na concepção, a gente consegue mudar uma história de vida. Então, essa é a minha motivação, fazer uma diferença na história dessas crianças. Maiara, já estão perguntando aqui, é inevitável o nome das sobrinhas, a idade. O pessoal aqui é muito curioso, viu, doutora? Tem a Marianice, que tem 3 anos, que é minha afilhada. Eita, que tem o Rafael, linda, que tem 8 anos, que é meu afilhado também. E tem a minha caçulinha, que é a Beatriz, que tem 10 meses. Doutora. Que é a minha modelo no Instagram, viu? Que quando vocês veem lá uma bebê comilona, eu faço dela gato sapato. Doutora, peraí.
aquela bebezinha que tem algumas fotos no Instagram da senhora, é essa de quantos anos? Uma das é a Bia. Uma das bebês que está lá, que tem 10 meses. Que eu também recebo vários vídeos das mães, tá? Tudo que está postado lá é com autorização dos pais. Não posto nada sem autorização, lógico. Mas muitas mães me mandam os vídeos e aí, com autorização, a gente também posta algumas experiências, porque é isso que motiva outras mães e outras crianças, né? A partir do momento do exemplo, né? Lógico, no final, já estão querendo aqui que a senhora dê o endereço do Instagram, mas isso eu vou reservar para o final, para que todos fiquem atentos ao programa, que será, sem sombra de dúvida, sensacional. Doutora, eu sempre peço, todo entrevistado aqui que fala em criança, e logicamente teremos outras entrevistas com a senhora, se Deus quiser, que a senhora traga as crianças, viu? Algumas, as que puderem. Porque, doutora, sinceramente, eu tenho pedido a todo entrevistado, eu sei que no decorrer desse ano, nos próximos anos, Saúde Master, vamos ter várias crianças aqui. Então, vamos fazer um auditório só de criança, para eu colocar os meus pacientes aqui, viu? Não, doutora, é sensacional. Doutora, eu vou começar aqui, lógico, daqui a pouco a gente vai ampliando aí os temas abordados. Mas, doutora, eu gosto muito de bonequinho. Doutora, eu posso pegar aqui, doutora? Doutora, eu sei que a senhora gosta de todos, mas qual é o que a senhora, assim, geralmente tem um bonequinho que a gente fica mais apaixonado, às vezes até dorme com ele. Dá uma olhada aí, doutora. Olha. Eita, doutora, sensacional isso aí. O que eu mais gosto é a bananinha, porque as crianças têm uma maior interação com ela, né? É um dos alimentos que a gente tem mais facilidade na introdução alimentar, né? Tanto pela questão da textura, pelo sabor, né? A forma como eles conseguem. Então, ela é uma das minhas preferidas. Aí, doutora, por favor, aqui. Mostre ali para essa câmera aí, o Alisson já agradecendo. Mas, doutora, deixa eu pegar aqui. Sensacional. Mas, rapaz, isso aqui... E um alimento tão nutritivo, né, doutora? Sensacional. Doutora, eu não sei porquê, assim, eu não gosto muito de banana, eu gosto da banana maçã. Pode também. Não é? Pode também, né? Assim, questão dos alimentos, às vezes a gente tem algumas preferências por uns e outros não. O importante é que a gente mantenha a diversidade, né? E que a gente respeite muito como que as crianças, por exemplo, elas se sentem mais confortáveis com determinados alimentos. Aí, por exemplo, há uma criança que não gosta da banana. Então, a gente vai procurar ofertar essa banana para ela de diferentes maneiras. Ela crua, ela assada, ela amassada, ela como vitamina, ela como bolo. Então, assim, o senhor pode até não gostar da fruta em si, mas o senhor pode gostar de diferentes apresentações dessa fruta. E a gente vai trabalhando isso, o sabor, né, a textura. Isso vai se naturalizando e se formando no paladar dessa criança, tá? É muito interessante, doutor, eu vou colocar aqui, ó, a banana, tá aqui de volta. Doutora, eu vou só pegar nesse aqui, porque eu achei... É um morango, né, doutora? Isso, é um morango. Doutora, no caso, eu já tive diabetes descontrolada, né? Inclusive, uma coisa interessante, eu esqueci de falar. Essa semana eu coloquei, doutora, uma postagem no meu Instagram, Fábio César Oficial, que atingiu 100 mil seguidores essa semana. Aí eu coloquei uma postagem... 10 anos atrás, né, a minha pessoa, 10 anos, né, com diabetes, com 116 quilos, e agora, doutora, eu melhorei demais, doutora, e uma das coisas que mais me falaram em relação a diabetes, coma morango, porque o morango não tem praticamente açúcar nenhum, é verdade também para as crianças, doutora? Todas as frutas, elas têm um açúcar que a gente chama de frutose, toda ela tem, só que algumas têm um índice maior e outras, alguns índices menor. O morango, ele é uma fruta que ele é muito bem aceita pelas crianças pela questão do próprio sabor, né? De ser mais adocicado, de ter uma textura muito macia. Mas eu faço um alerta especial para o morango no tocante aos agrotóxicos, né? Não só o morango, mas tantos outros alimentos que a gente preconiza, que seja oferta de alimentos orgânicos. Mas, em especial, só ofertem para as suas crianças, né, os morangos orgânicos, porque é tradicional na cultura do morango se utilizar uma grande quantidade de agrotóxico. Então, a gente faz essa ressalva, né? Inclusive, desde a introdução alimentar, todos os meus pacientes são orientados a utilizar alimentos orgânicos, e a gente tem uma rede aqui de apoio de nutricionistas, onde a gente indica produtores locais, comerciantes locais, até para a gente movimentar o comércio local, né? Eu tenho uma indicação, inclusive, que eu faço de uma aldeia quilombola, lá no município de Areia, que eles entregam aqui em João Pessoa também. Então, a gente tem a plena convicção que aquele alimento é, de fato, orgânico, tá?
Maiara Ramos, nutricionista, uma estreia maravilhosa aqui no programa Saúde Master. Chegam as perguntas, diz assim, doutora: bom dia, gostaria de saber o que a mãe não pode dar na introdução alimentar. Até rimou, doutora, e aí? A introdução alimentar, como a gente, né, o nome já está dizendo, é introdução. Né? Então, a gente faz um movimento gentil, né, de apresentação de todos os alimentos àquela criança. Né? Não tem nenhum alimento que seja proibido. Alimento, eu estou falando comida de verdade, né, que a gente não trabalha. Os alimentos principais que a gente não pode oferecer para essa criança é o mel, né, tanto pela questão do açúcar quanto a questão pelo risco do botulismo. Nenhum alimento ultraprocessado a gente pode oferecer para essa criança, que são aqueles alimentos industrializados, que têm aditivos, que têm corantes. Aliás, não só para a criança, né, gente? O ideal era que nenhum de nós consumíssemos, mas especialmente nessa faixa etária. E também a questão da água de coco, a gente não oferta na introdução alimentar pela questão da concentração de eletrólitos, que o rim da criança ainda está em maturação para a gente poder ofertar isso, tá bom? Sensacional as respostas, eu já sabia antecipadamente, a doutora é muito didática, muito objetiva e o programa será único. Vamos ver o próximo tópico aí na nossa sequência, para a nutricionista Maiara Ramos responder. Vamos ver o que virá aí, o Carlos já pode lançar. Inclusive, esse tema, eu quero ressaltar, sempre fizemos isso. Agora, em agosto, que se dá um olhar maior para o aspecto da gestante, da amamentação, nós teremos programas sensacionais. Diz assim, doutora: acompanhamento nutricional na gestação. E aí, doutora? Isso é fundamental. Na verdade, eu até anteciparia, a gente faz esse acompanhamento na pré-concepção, né, na preparação desse corpo dessa mulher para gestar. Mas e aí, já gestou? O que a gente faz? A gente precisa desse acompanhamento nutricional, não só para a gente acompanhar a questão da evolução do peso, mas para a gente poder ter o aporte de nutrientes que essa mãe precisa para ela se manter em boas condições durante toda a gestação, como também para nutrir esse bebê adequadamente, para que a gente consiga manter essa placenta, né, com a nutrição que a gente precisa. E aí a gente precisa também trabalhar com alimentos que vão minimizar alguns efeitos colaterais que a gente tem, né, da gestação, como, por exemplo, a questão do enjoo. A questão de alimentos que vão otimizar esse crescimento e esse desenvolvimento da criança na placenta, como é o caso do ômega 3, né, como é a questão do ferro, como é a questão do ácido fólico. E aí muita gente pergunta, toda gestante precisa disso. Qual é o combo da gestante? O combo é individualizado, gente. Esse é o grande diferencial do acompanhamento nutricional. O acompanhamento obstétrico, ele vai dar, geralmente, o padrão, né, das suplementações que já estão prontas no mercado. Mas na nutrição materno-infantil, nós trabalhamos com uma fórmula manipulada, individualizada, de acordo com a avaliação que a gente faz das necessidades daquela gestante. Nutricionista materno-infantil, Maiara Ramos. Maiara, isso aqui eu gosto muito, a melancia. Pena que as frutas estão tão caras, mas parece que está baixando, graças a Deus, a gasolina baixando, vai tudo baixar, teremos um ano maravilhoso aí, se Deus quiser. Doutora, e aqui, fala um pouquinho dos benefícios para as nossas crianças, gestantes também, da melancia, doutora. Então, a melancia ela é uma fruta que ela é muito bem aceita pelas crianças, né? Ela tem uma textura muito agradável, principalmente para aquelas crianças que estão com os dentinhos nascendo, né? Elas conseguem trabalhar a questão do incômodo, né, na gengiva da criança, a questão da temperatura, que é mais geladinha. Ela é uma fruta muito rica em água para as crianças e para os adultos que têm a dificuldade de ingerir água. Ela vai ajudar no funcionamento do intestino e ela vai dar o aporte de vitaminas que a gente precisa para estar tendo uma boa disposição. Ela é uma fruta muito bem recomendada para amanhã, não muito para depois do almoço, devido ao porte de frutose que ele tem. Então, a gente faz um balanceio aí para essa melancia, tá? Mas é uma fruta extremamente bem aceita na introdução alimentar. Maiara Ramos. Doutora, eu vou ter que trazer a senhora novamente o mais rápido possível. Doutora, é uma chuva de perguntas. É uma loucura, verdadeiramente. Diz assim: como diminuir, eu achei muito interessante, já agradecendo a participação totalitária,
como diminuir o risco do engasgo no ato da introdução alimentar. E aí, doutora? A gente diminui esse risco de engasgo, né? E precisa diferenciar o gag, que é um reflexo natural, né, da criança de colocar o alimento para fora, como se fosse uma ânsia de vômito, que acontece principalmente dos 6 aos 7 meses. E as mães têm um receio que a criança está se engasgando. A criança não está se engasgando. No gag, a criança respira, tosse, piscolinho, né? É diferente do engasgo, onde existe o ar é impedido de circular e a criança realmente precisa ser feita a manobra do desengasgo. A gente previne esse engasgo primeiro, trabalhando a criança sentada na sua cadeirinha, né, na posição correta, e avaliando, antes de tudo, se essa criança apresenta sinais de prontidão para comer. Depois, apresentar esse alimento na textura adequada, que na introdução alimentar é o alimento sempre amassado, o alimento sempre de forma macia, para que essa criança não sofra esse engasgo. E no BLW, né, que é uma outra forma da gente estar ofertando o alimento para a criança, a gente fazer o corte correto. Então, não pode fazer o BLW sem nenhuma orientação de um profissional. E o profissional tem que estar habilitado para isso, para orientar você no corte correto das frutas, dos legumes, para que a criança não sofra o engasgo. Doutora, está ocorrendo algo inédito aqui. Não param as perguntas. Depois vou repassar para a senhora. A senhora já terá muito mais ainda o que fazer no final de semana. Fiquei sabendo que a senhora vai sair daqui do programa, vai fazer atendimentos, não é, doutora? Vou fazer atendimento. Tem uma modalidade de atendimento que eu faço, pessoal, que é o atendimento domiciliar, né? Como é que ele funciona? Eu converso com a família, entendo a realidade daquela casa, como é que é aquele ambiente que aquela criança está inserida, e, principalmente, quando é caso de introdução alimentar, a gente já faz a criança se alimentar durante a consulta, né? Então, já tira todas as dúvidas da mãe, já faz todas as orientações adequadas para o que fazer e para o que não fazer, porque, assim, no consultório, a gente, né, explica na teoria, mas lá a gente consegue explicar na prática. Também faço a introdução no consultório, mas é diferente do ambiente da casa da pessoa, onde a criança está muito mais à vontade e está na cadeirinha dela e no ambiente onde ela já está acostumada. Então, a gente consegue ter uma melhor adesão. Aqui nesse dispositivo, eu recebo normalmente as perguntas quando se aponta o celular aí para o código QR. Aqui pelo número que aparece aí, 981925555. Doutora, aqui é uma loucura. Parabenizando a entrevista e o programa e a forma didática com que a senhora expõe, explica, e pergunta o seguinte: gostaria de saber se há um melhor momento no dia para se comer fruta. Sensacional, doutora. Na introdução alimentar, né, a gente introduz as frutas nos lanchinhos, no lanche da manhã e no lanche da tarde, onde a gente faz a apresentação de diferentes frutas, diferentes cortes e diferentes texturas para essa criança ela ser apresentada ao alimento. Então, esses são os momentos onde a gente oferta para a criança e também podemos ofertar após o almoço, tomando cuidado com o volume, para que aquela criança também não exceda, já que ela já almoçou, né, que não exceda um consumo exagerado de fruta, para que não tenha nenhum tipo de indigestão, nem vômito, tá bom? É nesse contexto, e como eu ressaltei, próximo sábado, dia 6 de agosto, às 9 da manhã, se Deus quiser aqui, com o doutor Jorge Pinho, diretamente do Recife, um magnífico cirurgião de cabeça e pescoço. Vocês vão ver que entrevista, já estou empolgado, já estou sem dormir direito, porque eu sou muito ansioso, viu, doutora? Mas, de qualquer maneira, eu quero falar agora dos patrocinadores, de 2 deles, porque os patrocinadores também seguem a qualidade, a dinâmica do programa, e eu costumo dizer, a cada momento que eu falo aqui dos patrocinadores, eu falo de modo diferente. Por quê? Pela qualidade, pela dinâmica que o programa impôs. E eu quero, nesse contexto, falar da SOS Horto Memorial. Aparece aí a logo da SOS Horto Memorial. Vocês já são sabedores que a SOS Horto Memorial, que atende urgência e emergência na área da traumatologia e ortopedia, ela funciona
dentro da estrutura do Hospital Memorial São Francisco. Irão aparecer imagens, eu costumo ressaltar, até para alertar todos que estão a nos observar, as quedas, elas têm um índice grandioso, principalmente com a pandemia, os fatores. E aí são muitas as quedas que inclusive os índices superam, atenção, os acidentes de moto, isso nunca tinha acontecido. Mas um detalhe importante, você pode contar a qualquer momento com a SOS Orto Memorial. Estão aparecendo imagens porque as ações na SOS Orto Memorial, é óbvio, são tanto clínicas quanto cirúrgicas. Por isso que lá você conta com uma equipe grandiosa, que tem um médico que está, vamos dizer, à frente, com habilidades enormes, muitos títulos. Inclusive estive com o doutor Douglas Teixeira essa semana, porque eu vivencio também os anunciantes. Eu pesquiso, mas não é pesquisar só uma vez, não. Por quê? O mundo é feito de mudanças. E agora, com 5G, a mudança será 100 vezes mais rápida. Portanto, eu fico observando as novidades que a clínica está trazendo. Portanto, um abraço para o doutor Douglas Teixeira, um grande médico. E se você quiser agora saber mais detalhes, é tão fácil o site, coloque sosorto.com.br. Ou então no Instagram, SOS Orto Memorial. Aí você vai saber de tudo, toda a equipe e todas as especialidades. Na sequência, mais um anunciante de qualidade. Inclusive, nós vamos lançar, eu tenho avisado, no programa dos 3 anos. Mas já estamos aqui anunciando. Eu me refiro ao doutor toda hora. Doutor toda hora. Já diz quase tudo. Você vai ter, a qualquer momento, médicos e vários serviços de saúde na palma da sua mão. Obviamente, ou no computador, ou no tablet, e principalmente no celular. Por quê? O doutor, toda hora, vai contar com o site drtodahora.com.br e também com aplicativo nas 2 lojas para você baixar, na loja do Android ou na loja do iOS. Portanto, dia 6, só dia 6, eu vou lançar aqui, quando eu for falar do doutor toda hora, no programa de 3 anos, do dia 6 de agosto, aí vocês já vão poder, se quiserem, baixar o aplicativo ou então ir no site, repito, drtodahora.com.br. Vamos continuar a nossa entrevista aqui com a nutricionista Maiara Ramos. Um show aqui de perguntas, a parte didática. Eu já sabia que isso tudo ia acontecer. Na pré-entrevista eu digo, doutora, eu atrapalhei um pouco a senhora, porque eram os pacientes esperando. Eu falo muito, viu, doutora? E eu não queria mais sair, porque, assim, a doutora Maiara, além de tudo, ela é uma pessoa encantadora, viu, doutora? Doutora, sensacional. Eu só tenho a agradecer, viu, doutora? Vamos para o próximo tópico aí, na sequência, o Gil, o Alisson aí, um trabalho sensacional, agradecendo a toda a estrutura aqui maravilhosa do Sistema Master de Comunicação. Vamos ver aí, na sequência, o que já perguntaram, estão perguntando, e a doutora vai falar ainda mais. Introdução alimentar. E aí? Pessoal, essa é uma fase extremamente delicada, onde tem muitas ânsias, muitos medos da família. E eu trabalho na introdução alimentar gentil, respeitando, entendendo
o universo daquela criança. A gente precisa, o nome já está dizendo, né? Introdução alimentar. Então, a criança ela não conhece o alimento, ela não sabe o que ela vai fazer com aquilo. É instintivo dela colocar na boca, sim, mas nem todas as crianças vão ter o mesmo comportamento. Então, a gente precisa entender e acolher como que o nosso filho, como que é o nosso sobrinho, como que as crianças que estão ao nosso redor, elas se sentem mais confortáveis com os alimentos do que com outros. E a gente vai trabalhando de forma muito gentil e respeitando os sinais de fome e de saciedade dessa criança, né? Quanto e como e ela vai comer. Ai, doutora, como é que ela vai começar a comer? Ela vai escolher. Ela vai escolher se ela quer o BLW, ela vai escolher se ela vai aceitar que o pai ou a mãe coloque na boquinha dela. E a gente vai entendendo esse mundo dela e apresentando os alimentos. Outra coisa que é muito comum, Fábio, é dizer, ele provou a primeira vez o mamão e não gostou. Não existe isso, pessoal. A criança ela não conhece nenhum sabor. Então, ela está sendo apresentada. Então, deu 2 vezes um alimento, a criança não aceitou. Não é o suficiente para a gente dizer que a criança não aceitou. Tá? Qual que é a grande recomendação da introdução alimentar? Respeitar sinais de fome e saciedade e trabalhar com comida de verdade. Trabalhar com alimentos de verdade, que a gente realmente conheça a procedência e trabalhe isso de forma muito respeitosa, em termos de quantidade também. A gente tem uma recomendação média, né? É a grande dúvida que as mães trazem. Quanto que eu vou dar de alimento para o meu filho? Então, a gente tem uma média de 2 a 3 colheres de sopa para a criança de 6 a 7 meses, de 3 a 4 colheres para a criança de 7 a 9, e aí a gente vai respeitando essa evolução, tá? Doutora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Nós vamos ter aqui que funcionar hoje mais ou menos no pensamento 5G. Doutora, o que está chegando aqui, eu quero avisar também, além de agradecer, que nas vezes aqui, ou por vezes, que eu não estou dizendo o nome de quem está perguntando, é porque não está colocando. Mas, obviamente, se colocar, eu direi. Doutora, vamos o 5G agora para ver, diz assim... Meus filhos só querem saber de Big Macs, né? E reclamam para não comer salada e comidas mais saudáveis. Como faço para iniciar hábitos saudáveis? E aí, doutora? Então, as crianças, né? Eu vou entrar um pouco na questão do ambiente obesogênico em que essa criança está inserida, né? Que ambientes são esses que elas estão ao redor dessas crianças? Que ambientes são esses que esses pais estão frequentando com essas crianças? Que tipo de alimento tem na mesa da sua casa? Né? Então, assim, primeiramente, o exemplo. O exemplo é que vai fazer a diferença nesse ambiente em que essas crianças estão inseridas. Então, que tipo de lanche ele está levando para a escola? Como é? Você conversa, tem nutricionista na escola do seu filho? Está trabalhando um cardápio para todas aquelas crianças que estão levando aquele lanche naquele dia? O ambiente escolar, ele tem um papel fundamental nessa adesão de bons hábitos alimentares para a criança, tá? Doutora, é uma verdadeira loucura, é uma loucura sensacional. Diz assim, que belo programa para uma manhã de sábado. Excelente entrevista. Gostaria de saber quando devo dar carne para minha bebê. Um abraço. Olha lá, escrevo de Belo Horizonte. Sensacional, doutora. A carne ela deve ser introduzida, gente, já na introdução alimentar. Tá? A gente oferta ela desfiada, a gente oferta ela cozida, e já na introdução alimentar a gente começa com a carne, com o frango, com o peixe, tá? Com esses alimentos, a gente já está liberado. A questão é como ofertar. Tá? Só para avisar, tem pessoas que estão ligando também, nós estamos ao vivo, infelizmente eu não posso atender, mas várias perguntas iremos poder responder como essa. Bom dia, meu filho tem 1 ano, doutora, 1 ano e 3 meses, e não aceita mais a comida como antes. Muito trabalhoso, está dando muito trabalho ao menino. O que devo fazer? E aqui diz que o nome é Rosiane. Rosiane, aí a gente começa a trabalhar a questão já de um pouco da seletividade alimentar, que seria um dos tópicos que a gente ia abordar logo mais, e aí eu já vou adiantar, né? A gente precisa tirar essa criança da monotonia alimentar. Geralmente, os pais fazem uma introdução alimentar, né, bastante diversificada, e, aos poucos, isso vai sendo perdido, vai se ofertando sempre os mesmos alimentos para a criança.
Para isso, a gente precisa fazer uma avaliação individualizada e, se for o caso, a gente trabalha a terapia alimentar, tá? Que é uma das possibilidades onde a gente trabalha de forma lúdica o alimento com essa criança, tá? E aí ela vai trabalhar o alimento no desenho, na pintura, né? Interagindo com esse alimento. E o comer é uma das últimas etapas da terapia alimentar, tá? Mas antes da gente chegar na terapia, a gente vai apresentando esses alimentos que a senhora está dizendo que ele não está comendo de diferentes maneiras, de formas divertidas, de formas lúdicas e de diferentes formas de preparação, tá bom? Doutora, acompanho de Minas Gerais, já diz assim, parabéns pelo excelente programa, grande entrevista. Gostaria de saber se a doutora faz consultas online. Faço consultas online, faço consultas domiciliar, faço consulta no consultório também. E tem mães ainda que agendam só horários de tira dúvida comigo, porque já faz um acompanhamento, já tem uma... E aí agenda aqueles horários só como você está fazendo aqui comigo, 5G. Só 5G, tira dúvida. Né, doutora? Mas que bom que já temos em João Pessoa, né, doutora? Que bom. É muito interessante. Doutora, chegou aqui, eu criei ou adquiri, né, 3 anos aqui, graças a Deus, no Saúde Master, uma certa habilidade, né? Tem algumas dessas perguntas que eu procuro, vamos dizer assim, mesclar, né? Porque elas estão dentro de um mesmo sentido, uma mesma lógica, mas assim, a interação de hoje, eu posso dizer que é máxima. É uma coisa realmente assim, da gente se emocionar, e isso dá mais vontade, né? Dá mais ânimo, é um grande incentivo, porque sabemos que conquistamos essa audiência, né? Eu me lembro muito aqui nos primeiros programas, o que era normal. Quero ressaltar sempre, sempre, eu não posso me esquecer nunca, que deve estar nos assistindo. Daqui a pouco eu estou aí, viu, papai? Campina Grande, o meu pai, Heraldo César, certo? Essa semana agora passada, graças a Deus, com muita saúde, completou 94 anos, uma pessoa que praticamente introduziu a comunicação na Paraíba através da Rádio Campina Grande, não é, FM, Rádio Borborema, Rádio Caturité, foi um dos primeiros a fazer programa de auditório, até antes de Silvio Santos, não é? Na época, o Clube Papai Noel, que muitos devem ter assistido aí. Portanto, papai, assim, muito obrigado, porque realmente é uma coisa assim que a gente vibra quando a gente faz um grande programa, viu, Maiara? Obrigado. Agora eu entendi de onde vem esse seu dom, né? O seu exemplo, né? É muito bonito ver essa sua dando continuidade, né, ao legado que seu pai deixou, tá? E eu me sinto lisonjeada em estar aqui hoje perante o senhor, conseguindo trazer essa informação, né, e tanta afeto também no amor. O amor que eu tenho pela minha profissão é o amor que eu vejo que o senhor tem também pela sua. Obrigado, fico muito doutora. feliz. E eu sou muito emotivo. Vamos para o próximo tema aí, vamos ver o que aparecerá para a doutora poder responder nesse programa aqui. Estamos ao vivo aqui, canal 520 da Claro, para quase toda a Paraíba, internet em tvmaster.tv e o YouTube transmite ao vivo agora em TV Master Play. Daqui a pouco, no final do segundo bloco, ainda teremos outro bloco, você terá o programa na íntegra para compartilhar e salvar. Vamos ver o próximo tópico aí na sequência. Modificar hábitos alimentares. Doutora, isso aí é uma tarefa árdua, não é, doutora? É um processo que exige tempo, que exige compromisso e que exige adesão de todos da casa, né? Muitas vezes, né, eu atendo a família, a babá, todo mundo, e aí a gente precisa de uma conscientização dos hábitos alimentares daquela casa de uma maneira geral, para que essa criança consiga ser inserida nesses hábitos. E a gente não pode fazer essa modificação radical, né? A gente tem que fazer ela gentil, a gente tem que fazer ela, aos poucos a gente vai introduzindo, faz um planejamento junto com a família, de acordo com os alimentos que aquela família consome e tem condição de adquirir, a gente vai fazendo esse planejamento e aos poucos eu trabalho com metas, com objetivos, digamos assim, e a gente vai introduzindo aos poucos alimentos com diferentes apresentações para toda a família, hein? Pai, mãe, cuidadores, a gente precisa da adesão de vocês também, tá? Doutora, tem um aqui, é um diálogo, viu, doutora? Eu vou ter que interpretar. Às vezes eu interpreto o diálogo, deixa eu explicar a todos os telespectadores e telespectadores, lógico, tem o que a ver com o programa, está dentro do âmbito alimentar,
com a criança. E, doutora, o diálogo aqui é entre um pai, eu vou resumir, lógico, entre um pai e uma criança. Ele não diz especificamente a idade. Deixa eu tentar, eu estou treinando isso, doutora, fazer vozes diferentes. Vou começar aqui o que o pai diz, né? O pai diz, meu filho, vou começar novamente. Meu filho, você tem que deixar esse celular e vem agora se alimentar. Aí o filho, doutora, vou não, papai, vou não, não vou. Você vai agora, meu filho. Eu não vou. Venha, tem as comidas tão saudáveis aqui, deixe esse celular. Não vou, não vou, não vou. Você vai. Aí ele diz desse jeito, viu, doutora? Aí já estou falando como uma criança. Aí ele diz desse jeito. Não vou, não vou, não vou. E se insistir, eu vou falar daquela história com titia. Aí o pai diz, já vou trazer o refrigerante. E aí, doutora? Então, né, a questão da comunicação, das habilidades de comunicação, é uma das coisas que eu trabalho bastante nas minhas consultas com os familiares, né? A gente tem que ofertar. Primeiro, a alimentação, ela tem que ser atrelada a uma coisa positiva para a criança, a uma experiência que seja positiva, onde ele fique tranquilo e sereno naquele ambiente. Por isso, a gente tem que ter uma alimentação livre de telas, né? Tanto celular, videogame, TV, tudo desligado no momento da alimentação. Os pais também, gente, nada de pai e mãe com celular na mesa. Segundo ponto, você tem, filho, vamos comer, vamos nos alimentar, vamos conversar comigo como é que foi o seu dia na escola. E com relação à adesão a boas escolhas, a criança ela também tem a autonomia dela e a vontade dela, mas você tem que trabalhar com escolhas saudáveis. Filho, você quer, vamos comer o arroz, o feijão, né? Então, comidas, ofertas à base de comidas de verdade. Se você não tiver ali um refrigerante na sua casa, você não vai ter como ofertar o refrigerante para o seu filho, né? Então, assim, não deixar entrar na sua casa esses alimentos que são obesogênicos, esses alimentos que são ultraprocessados e que não vão agregar nenhum valor nutricional. Pelo contrário, né, vão trazer malefícios à saúde da criança e de toda a família. Então, começando a não comprar em casa. Não é que, ai, doutora, não pode comer nada, nunca. Pode, eventualmente, de forma muito ética, de forma muito respeitosa, né, e de forma muito equilibrada. A gente pode comer de tudo um pouco, as crianças não, né, com exceção dos alimentos ultraprocessados, mas de maneira equilibrada. As crianças podem provar, após os 2 anos, né, que é um dos temas, questão da introdução do açúcar, que é muito relevante. Até 2 anos, pessoal, é 0 açúcar. E não é só o açúcar adicionado, é o açúcar que já está introjetado em vários alimentos e que a gente desconhece. Então, é 0 açúcar. Ah, doutora, então quer dizer que depois de 2 anos a criança pode comer brigadeiro? Ela pode provar, pessoal. Quanto mais a gente conseguir segurar essa oferta de açúcar, melhor, porque nós estamos fazendo o quê? Modulando o paladar dessa criança. Ela vai ser uma criança saudável, uma adolescente saudável e um futuro adulto saudável. Estudos já demonstram, Fábio, que as crianças que têm pais com sobrepeso e obesidade têm 80% de chance também de apresentar sobrepeso e obesidade. Enquanto que a criança que os pais não apresentam sobrepeso e obesidade, elas têm apenas 10% de apresentar essa prevalência. Maiara Ramos, nutricionista materno infantil. Maiara, eu sei que a senhora tem uma visão muito ampla, né? Me refiro agora a essa consultoria e também já ter atuado, trabalhado em Brasília junto ao Ministério. Qual é a visão da senhora? Eu sei que a família tem o seu papel, é óbvio. As escolas, como um todo, a senhora acha que o trabalho que é feito de conscientização nessa área dos alimentos, em relação à escola, muitas escolas hoje, inúmeras, em tempo integral, as creches, quer dizer, muitas vezes a criança passou mais tempo na escola do que em casa. Como é que a senhora vê? Isto está sendo feito como se deve? E aí, doutora? Perfeita pergunta, Fábio. E, inclusive, eu já trouxe um pouco disso, né, quando a mãe me perguntou dos ambientes, como é que a gente faria para trabalhar a educação alimentar e nutricional nas escolas.
para além do que está sendo ofertado nas escolas, a gente precisa trabalhar a alimentação como uma disciplina. Ela precisa ser trabalhada de forma interdisciplinar em todas as outras matérias que a criança, na matemática, nos probleminhas, nas ciências, que é o que a gente chama de educação alimentar e nutricional. Então, eu peço que todas as escolas tenham em sua grade, né, curricular a disciplina de educação alimentar e nutricional. Um outro ponto é a questão das cantinas saudáveis, né? Alguns municípios já têm leis de cantinas saudáveis, onde não se entra alimento ultraprocessado nas escolas. No tocante às escolas públicas, elas já seguem a lei do FNDE e não podem fazer aquisição de nenhum alimento ultraprocessado na merenda escolar. Tá? Com relação às particulares, a gente trabalha realmente com uma educação alimentar e nutricional, que essas crianças elas possam levar para a escola alimentos padronizados. Não adianta o meu filho levar o suco ou a fruta e o seu filho levar o refrigerante. Então, tem que ter um alinhamento disso com os pais, em reunião de pais, para que as crianças elas possam ofertar, ou levar na lancheira, que a gente chama de lancheira saudável. E a gente tem um dos módulos que a gente trabalha isso também na consulta com a infância, como é que a gente orienta essa lancheira saudável. E sim, a escola é um dos principais ambientes onde a gente consegue promover saúde, não só através da alimentação, como também através da atividade física, que são fatores que estão extremamente interligados, tá? Maiara está dizendo aqui, estou adorando a entrevista, até que idade a senhora atende crianças? Eu atendo todas as idades. Todas as idades, Todas as idades. Mas todas as idades seria que idade? O que é uma criança até 18 anos? Até 10 anos é criança, mas eu também atendo adolescente, que é até 19 anos. Sensacional, tá? Sensacional. Eu quero falar agora, na sequência, de outro patrocinador nosso, realmente de excelência. Elas trabalham com arquitetura clínica hospitalar e eu me refiro, e com muito orgulho, à ArquiMaisMed. A ArquiMaisMed, escritório aqui em João Pessoa, de excelência, aonde se projetam clínicas, hospitais, se fazem também adequações sempre voltadas ao ambiente clínico hospitalar. Vocês estão vendo aí estruturas, lógico, são imagens reais, estamos ao vivo aqui. Eu sempre costumo mostrar projetos mais recentes das arquitetas, que daqui a pouco aparecerão, mas o mais importante dessa história, elas seguem os critérios rígidos da arquitetura clínico-hospitalar, no que tange os vários protocolos. Protocolos esses que tiveram grandes mudanças, alterações e incrementos com a pandemia. Portanto, você tem a certeza de um grande projeto quando você procura o escritório da ArquiMaisMed. Devem aparecer agora as arquitetas, está aí, as amigas, Rosivânia Freitas e Vanessa Marinho. Se você quiser um contato agora, não importa, se você já tem a clínica, quer fazer uma adequação, uma reforma, quer construir do zero, da base, é uma clínica, é um laboratório, é um hospital, elas fazem muito bem. É só ligar agora para o WhatsApp 993323002. E agora vem outra clínica de um grande médico que adotou especialidades que unidas fizeram da clínica desse médico uma clínica de excelência, muito respeitada, muito procurada. Eu me refiro à clínica do doutor Adilson Júnior. E o doutor Adilson Júnior trabalha com muita excelência, tanto na parte geral de harmonização facial, a estética avançada, e também nas questões cirúrgicas. Por quê? Além de odontólogo, o doutor Adilson Júnior, que aí aparece, ele também é cirurgião geral e otorrinolaringologista. Vejam os senhores e as senhoras, reunidos em um grande médico, essas habilitações. Vou repetir: odontólogo, cirurgião geral e otorrinolaringologista. Portanto, ele pode, com a máxima, vamos dizer assim, amplitude, realmente recomendar
tratar e resolver e curar os vários casos que procuram o doutor. E é muito fácil encontrá-lo agora, por exemplo, pelo Instagram. É só colocar adilsonjr.med. Vou repetir. Doutor adilsonjr.med, e você encontra lá maravilhas. Está aí o próprio médico, o doutor Adilson Júnior. Tem o telefone aí também ligado com o WhatsApp. Ele atende aqui em João Pessoa e podem ter certeza, estarão diante de um médico extraordinário. Vamos continuar a nossa entrevista. É apenas o primeiro bloco, quase no final do primeiro bloco do programa Saúde Master, já em sua edição 169. E hoje completaremos, atenção, 369 médicos ou profissionais da área de saúde entrevistados, com um modo que ninguém nunca conseguiu e nunca conseguirá no universo. Todas as entrevistas nesses 3 anos foram presenciais e ao vivo, como essa maravilhosa entrevista com a nutricionista Maiara Ramos. Vamos para o próximo tópico, na sequência do nosso programa, para que a doutora possa responder. Vamos ver. Eu creio que trata isso aí, lógico, o Brasil, né, os percentuais são variados, mas foi o país que mais ganhou peso com a pandemia, e a pergunta aí que realmente é um problema seríssimo de saúde pública, obesidade infantil. E aí, doutora? Pessoal, a obesidade infantil é um problema seríssimo, exatamente, de saúde pública, como o Fábio trouxe. E a gente precisa encarar ela como tal, né? Os pais, os profissionais de saúde precisam entender que a obesidade é uma doença, pessoal. Então, a gente precisa tratar essa criança e prevenir que ela apresente a obesidade. A criança que já está com sobrepeso, ela já está dando um indicativo para a gente que a gente precisa fazer uma intervenção ali o quanto antes. Aqui na Paraíba, né, segundo dados agora recente, 2021, do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional, né, a gente tem 20% das crianças com excesso de peso, que é onde a gente agrega, né, o sobrepeso com a obesidade. É um número muito alto, gente. Antes a gente tinha esse crescimento vertiginoso nos adultos e agora a gente tem nas crianças. E um dos principais fatores, né, porque a obesidade é uma doença multifatorial. Não existe um único responsável pela obesidade. Mas entre as escolhas alimentares, que a gente já sabe, né, os alimentos ultraprocessados, as bebidas açucaradas e o ambiente em que essas crianças estão se alimentando, estão frequentando. As telas, elas também prejudicam bastante essa questão do acesso a essa informação, a publicidade infantil que não está regulada como deveria, né? Então, todos esses fatores, eles vão interferir. E as crianças com obesidade, elas possivelmente têm grande chance de se tornarem adultos obesos, cerca de 70%, 80% de chance, se a gente não fizer essa intervenção oportuna. E aí a gente tem associada à obesidade toda uma síndrome metabólica, né? De hipertensão arterial, de câncer, de gordura no fígado. Então, não dá para naturalizar a obesidade infantil. Esse é o meu grande apelo. Nós precisamos fazer disso uma doença e a gente precisa tratar para a gente reverter essa situação o quanto antes. E aí, depois dos 5 anos, Fábio, é mais difícil a gente fazer essa reversão. Bem mais difícil. O quanto antes a gente consegue, as crianças antes dos 5 anos, a gente consegue com maior tranquilidade. Não é que não vai conseguir, tá, com os outros, é que demora mais tempo após os 5 anos. Antes dos 5 anos, a gente consegue trabalhar, digamos assim, a médio prazo. Após os 5 anos, a gente já trabalha na perspectiva de médio a longo prazo, a depender de toda a implicação dos familiares, tá? Eu sempre, quando se pode, hoje é um caso, daqui a pouquinho, no segundo bloco ao vivo do programa Saúde Master, a gente vai seguir uma linha muito interessante, porque teremos aqui, pela primeira vez também, a psicóloga clínica e escolar Emanuele Reim. E uma coisa interessante, nós vamos abordar, no âmbito, lógico, da psicologia, os transtornos alimentares. Tanto hoje, esse link do primeiro bloco agora maravilhoso, ele irá se complementar com o segundo bloco que daqui a pouquinho acontecerá. Vamos para o próximo tema aí na sequência,
aqui com a nutricionista Maiara Ramos, dando um show de informação. Doutora, vou querer já marcar com a senhora vários dias aqui no programa. A senhora vai virar consultora do Saúde Master quando o assunto for nutrição para as crianças. Com muito prazer, estou à disposição para ajudar a Paraíba, né, a sair desse panorama de 20% de obesidade aqui nesse estado, tá? Obesidade infantil, né? Maiara, eu acho que vou fazer até um agradecimento. Eu acho que o Marcos, né, o engenheiro Marcos, eu conheço. Marcos, qual é o sobrenome dele, mano? Marcos Souza. Marcos Souza. Marcos Souza, se você estiver assistindo, eu não conheço ele ainda, o engenheiro Marcos Souza, ele tem feito indicações maravilhosas. Inclusive, ele acompanha, creio, há muito tempo o programa Saúde Master, e essa colaboração é preciosa. Por exemplo, a doutora que está aqui a meu lado foi justamente uma indicação do engenheiro Marcos. Tanto, muito obrigado. Não é isso, doutora? Obrigada pela oportunidade e pela confiança também no meu trabalho, né? Que ele acompanha tem um tempinho também. Muito obrigada. Vamos para o próximo tópico aí, já pode colocar a tela, agradecendo ao Gil extraordinário e todos que estão neste momento no sistema Master de Comunicação, porque aqui nós sabemos fazer ao vivo. Seletividade alimentar. Isso é uma rotina cotidiana no consultório, né? Todos os dias eu recebo crianças que estão apresentando essa condição. Primeiro, pela oferta, né, de alimentos fáceis e ultraprocessados, que eles tendem a tornar os alimentos cada vez mais palatáveis, né? E aí as crianças não querem mais comer a comida de verdade, porque elas se habituam a esses alimentos mais adocicados, mais temperados. Terceiro, a gente cai numa questão da rotina na casa, na monotonia alimentar, que é a falta de diversidade. Então, para isso daí, a gente faz a minha consulta, pessoal, é com a criança. Eu converso com ela e eu combino com ela que novos alimentos a gente vai estar agregando de acordo com o que ele aceita e com a apresentação que ele aceita. E a gente vai negociando, né, sem surpresas, sem benefícios, tá? De acordo com a vontade dessa criança e com a autonomia dessa criança, que alimentos ela escolhe para a gente estar trabalhando nessa seletividade alimentar. E como eu falei logo no início, uma das estratégias que a gente traz é a terapia alimentar, que é uma sessão semanal com essa criança, onde a gente trabalha o alimento, né? Por isso os meus bichinhos, né? As minhas frutinhas de forma lúdica, a gente trabalha com alimento de verdade, a gente trabalha com desenho, com pintura, com massinha, né? Com interação da criança com o alimento, aonde ela vai se sentir muito mais confortável. Outra coisa, pessoal, que ajuda bastante na questão da seletividade é envolver a criança na preparação, no supermercado, na higienização desses alimentos e nas receitinhas que a gente, lógico, com supervisão de um adulto, como que eles podem se envolver. Então, vamos preparar uma receita com brócolis, por exemplo, o brócolis, e aí interagir com essa criança para que serve o brócolis, por que ela é tão importante, e trabalhar ele de forma a que a apresentação seja mais agradável para essa criança, como, por exemplo, um soufflé de brócolis, um bolinho de brócolis, onde ela ajudou nessa preparação. Então, ela se sente lisonjeada de fazer uma comida, ajudando com a colaboração dela, para que todos na casa possam também degustar. Maiara Ramos, chegamos praticamente no final. Maiara, é lógico, você vai ter o espaço agora, daqui a pouquinho, para as despedidas, para dizer a clínica, Instagram, tudo. Maiara, esse bonequinho aqui, as pessoas estão mostrando, falando muito aqui. Fábio, mostre todos os bonequinhos e coisa tal. Eu achei muito bonito esse aqui, mas os pezinhos aqui é um super-herói, é porque, ó, isso, tem aqui, ó, tem uma capazinha. Exatamente. Eu acho que mostrando esse bonequinho, a criança já vai comer saudável, viu? A gente vai personificando os alimentos, dando capacidades para alguns deles. O super tomate, esse daí, é um deles, e a gente vai brincando, que personagens eles se sentem mais à vontade, a gente vai interagindo, e eles tem esse interesse, desperta esse interesse na criança durante a terapia alimentar, da forma como a gente consegue trabalhar o alimento de forma lúdica. Pode colocar aqui na câmera aberta. Aí quer dizer, doutora, repete aí o nome dele aqui. Ele é o super tomate. E aí eles dão um nominho, cada criança batiza ele de um nome diferente. Doutora, eu tenho um hábito, não sei se é muito saudável não, mas desde pequeno, né, de adolescente, é tomate com sal. Existe muito isso das pessoas
quererem comer frutas com sal, porque, por exemplo, doutor, eu gosto muito, por exemplo, caju com sal, tomate com sal, limão com sal, que delicioso. Por isso que a gente trabalha a introdução alimentar e a gente não ensina isso para as crianças, Fábio. A introdução alimentar, a gente não adiciona sal até 1 ano de idade, tá? Embora que possa ser possível uma quantidade de sal mínima, né, a gente procura evitar ao máximo essa adição de sal devido à maturação renal dessa criança. Então, quando a gente modula a criança a comer o tomate puro, ela vai acostumar a comer o tomate puro. Se ela vê o pai ou a mãe colocando sal em casa, ela vai querer provar com sal. E aí isso vai entrar no hábito alimentar dela. Por isso que a gente trabalha o exemplo, por isso que a gente... Ela pode provar? Pode provar, né? Mas não a criança menor de 1 ano, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, no dia a dia das crianças maiorzinhas, elas podem provar, mas aquilo ali não é o adequado. Então, a gente modula esse paladar desde a introdução alimentar, de forma que, quando ela provar, aquilo ali já não vai ser aceito pelo paladar dela. Doutora, eu quero agradecer muito a senhora. Eu quero que a senhora fale do consultório, telefone, Instagram. Doutora, eu vou ter que dizer aqui, estão, assim, elogiando imensamente o programa, a entrevista, a condução da entrevista. Já estão dizendo aqui, tem que trazer a doutora várias e várias vezes. E eu irei atender. Já está atendido o pedido. Doutora, as suas despedidas, que não serão nunca finais, são iniciais. E aí, doutora? Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada pela interação também dos telespectadores. Quem quiser interagir mais comigo, dialogar, conversar, é mynutri.infantil. M-A-Y, tá? É Mai com Y, do meu nome, Maiara. mynutri.infantil, né? É o meu Instagram. Lá vocês têm o link da bio, que dá o telefone que vocês conversam comigo. Pode mandar direct. Eu atendo no Live Mall, na clínica Live Kids, que é uma clínica de especialidades pediátricas, toda decorada, toda preparada para receber vocês com muito afeto, né? Que essa é a forma como eu gosto de trabalhar, com muita empatia, com muito afeto e com muito amor pela nutrição, né? E a minha grande missão, em você que está aqui me assistindo, é fazer a diferença na saúde dessa geração que vocês estão cuidando, que é do filho de vocês. Então, eu espero que a nutrição materno-infantil ela possa entrar na casa de cada um de vocês, né? E que, se ela não chegou hoje, que vocês levem essa informação para familiares e para amigos, que é muito importante a gente cuidar da nossa nutrição. O maior investimento que a gente pode fazer é cuidar da saúde dos nossos filhos, né? É uma entrega que a gente vai ter, com certeza, uma criança disposta, uma criança mais inteligente, uma criança com uma alimentação mais saudável, e que isso vai ser levado para a posteridade. Então, vamos fazer a diferença nessa geração. Vocês, pais, têm uma grande contribuição para isso, e nós, profissionais de saúde, nós, nutricionistas, estamos aqui para apoiá-los nas melhores escolhas. Maiara Ramos, nutricionista materno-infantil, muito obrigado, viu, Maiara? Nós vamos apenas para um pequeno intervalo comercial, certo? Não saiam daí. Daqui a pouquinho, o segundo bloco do programa Saúde Mais. Doutora, quando sai do programa, eu já começo a assistir novamente. Em média, eu assisto 30 vezes, até o próximo sábado. Esse programa eu vou assistir 40. Doutora, muito obrigado. Vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho o segundo bloco sensacional do programa Saúde Master.